que seria disfunção erétil? É aquela incapacidade recorrente, né, que vem acontecendo sempre de conseguir obter e manter uma ereção durante o ato sexual. Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanize. Hoje eu tenho uma presença ilustre, a doutora Morgana Menezes, que é médica, tem uma pós-graduação em Medicina da Família pela Fiocruz, está cursando agora Endocrinologia pelo Instituto IBCMed e vai participar desse papo bem interessante. E também é minha esposa, né, doutora? Olá, boa noite. É um prazer estar aqui novamente falando de um tema bem interessante, né? É um tema que fala sobre o casal, principalmente, né? É um tema que é difícil do homem acessar, né, ao médico, de realmente contar o que está acontecendo. Exatamente. A gente achou interessante nós dois falarmos esse tema. Além de nós sermos um casal, as especialidades, né, que a gente atua no dia a dia, ela tem a ver com esse tema, né? Porque a gente vai chegar num ponto que a gente vai explicar que esse tipo de transtorno ele pode ser dividido em dois grandes grupos: as causas psicogênicas ou psicológicas e as causas físicas. Como eu já disse, a doutora tem uma pós-graduação pelo Instituto Fiocruz de Medicina da Família e está cursando Endocrinologia pela IBCMed. Eu tenho uma pós-graduação em Psiquiatria pelo Instituto Sebrap e estou cursando uma pós-graduação pela ICBMed de Neurologia. E a gente vai começar, é um tema bem interessante, a gente vai começar a falar sobre a disfunção erétil. De antemão a gente vai falar que nessas próximas semanas a gente vai gravar alguns temas. Nós vamos falar sobre a disfunção sexual em geral. Esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre disfunção erétil. Provavelmente o próximo nós vamos falar sobre os transtornos do orgasmo e vamos tentar terminar com o vídeo sobre os transtornos do libido, né? Ou baixo libido. Doutora, eu acho assim, a coisa mais interessante para a gente entender esse tipo de tema, né, a gente falar sobre o ato sexual ou a função sexual em si, né? Ela é dividida em estágios, até por aí que a gente didaticamente a gente começa a entender da onde advêm os problemas. Então, o ato sexual a gente pode dividir em desejo, né, que é aquela fase onde as pessoas têm a vontade, têm o desejo, geralmente aí advém os transtornos do libido, né, baixa libido. A segunda fase seria a fase da excitação, que já é a fase, já está acontecendo o ato, e é aqui que está localizado o tema de hoje, né? É aí que está... onde ocorre a ereção, né? É nessa fase onde ocorre a ereção, que é uma disfunção, né? A disfunção erétil, né? Acontece nessa fase. Exatamente. A terceira fase seria a fase do orgasmo, que a gente vai fazer um vídeo só sobre os transtornos do orgasmo. De antemão, existem vários diagnósticos, mas o mais conhecido é a ejaculação precoce, ejaculação retardada e ejaculação retrógrada. No próximo vídeo a gente vai se aprofundar. E a última fase, que seria a fase de resolução, né? Exatamente. A gente termina todas essas fases, né? O organismo se recupera. Exatamente. E aí volta a ser como antes. A primeira coisa então, né? A segunda, como a gente já explicou, o ato sexual. A segunda coisa, o que é disfunção erétil, doutora? Nas suas palavras, o que seria disfunção erétil? Quando que o paciente tem que começar a se preocupar com isso? Ela é aquela incapacidade recorrente, né, que vem acontecendo sempre de conseguir obter e manter uma ereção durante o ato sexual, né, e que consiga desempenhar um ato sexual satisfatório, né? Ele não consegue manter, isso vem acontecendo recorrente. Para ser mais criterioso, a gente estava até falando nos bastidores, eu comentei com ela, esse é o conceito ideal que a gente tem que falar, mas o DSM-5, que é um manual psiquiátrico, ele é mais, digamos, criterioso e ele fala termos mais técnicos. O DSM-5, para a gente catalogar que é uma disfunção erétil, isso tem que acontecer em pelo menos 75% das relações que esse homem faz e pratica em pelo menos 6 meses. Fica meio difícil de saber, né, a porcentagem, mas isso é mais didaticamente. Individualizar, né, seria o mais interessante para a gente realmente classificar aquele paciente se ele está começando com um grau de disfunção erétil, né, que começa por graus, né, começam ocasionais e vai ficando frequente. Entendi. Como eu já falei no começo, a gente pode dividir em dois grandes grupos essa disfunção erétil. As causas psicogênicas
ou psicológicas e as causas orgânicas ou físicas, né? As doenças físicas. Dentro das causas físicas, a gente pode subdividir em outros grupos, que são as causas vasculares, as causas hormonais e as causas neurológicas. Sobre as causas vasculares, doutor, o que você tem para dizer, assim, essa parte de doenças vasculares que podem trazer a disfunção erétil? Existem vários fatores que estão relacionados a essa disfunção erétil, né? Ela acontece a partir, geralmente, em 50% dos homens, a partir dos 40 anos de idade, porém não está relacionada ao envelhecimento, não está fadado ao envelhecimento. Acontece devido às comorbidades, às doenças, ao estilo de vida que o homem leva, né, dentro desses anos, né? Uma dessas causas que você citou, as vasculares, entra a hipertensão arterial, as doenças ateroscleróticas, que são as doenças que acumulam gordura dentro das artérias, né? Então, assim, acaba acontecendo uma disfunção endotelial. Tudo isso acarreta uma disfunção endotelial, né? O que acontece? Para o pênis, ele manter uma ereção, precisa chegar sangue, né? E o sangue vem da onde? Ele vem das artérias. E as artérias, elas precisam estar saudáveis para que ocorra essa irrigação plenamente. A nossa artéria, ela é forrada por um tapetinho, né? Que são um conjunto de células que é o epitélio. Esse epitélio, ele precisa estar saudável, porque ele tem várias funções. Ele promove a dilatação, a contração, o relaxamento da artéria. Ele libera substância como o óxido nítrico, que promove também uma vasodilatação, para esse sangue chegar nos corpos cavernosos, são estruturas do pênis, e ter aquela ereção adequada, né? E como ocorre essa disfunção desse endotélio, né? Dentro dessas artérias, né? Isso vem de um estresse oxidativo, de um dano crônico, lesionando aquela artéria, né? E vem do estilo de vida da gente. Exatamente. E tem doenças vasculares muito ligadas a isso. O RAS, que é a hipertensão arterial sistêmica. O diabetes é uma doença muito sistêmica, muito interessante. Ela praticamente está nas três causas. É uma doença que ataca neurologicamente, né, uma neuropatia. Ela ataca essa parte vascular, a circulação, e endócrino também. Ela altera a questão endocrinológica, porque ela altera a insulina, tem alterações hormonais. É uma doença muito sistêmica e acaba afetando todas essas áreas. Então, RAS, diabetes mellitus, aumento de triglicerídeos também pode trazer essas alterações. Leva a doença aterosclerótica, né? Colesterol aumentado. Sim. Obesidade, sedentarismo, tabagismo. Os que são relacionados ao estilo de vida, né, do homem, né? O cigarro, o consumo excessivo de álcool, o sedentarismo, a obesidade, né? Todos estão interligados, né? Todos vão acabar acarretando essas doenças de pressão arterial descontrolada, de diabetes, né? E hipogonadismo, que é um homem que acaba apresentando uma baixa testosterona, também relacionada à obesidade, né? Às vezes por um hipotiroidismo, alterações hormonais. Então, é uma conjunção de coisas. O próprio estilo de vida acaba acarretando ao longo do tempo essas doenças. Exatamente. E uma coisa bem interessante para dizer que a sexualidade ela é um preditor da saúde da pessoa, né? Se a pessoa tem algum problema, provavelmente o estilo de vida está ligado. Claro que tem a questão da idade, né? Tem toda essa questão genética, são multifatoriais. Mas com certeza a vida sexual da pessoa é um preditor da saúde da pessoa. Muitas vezes a pessoa só foca naquele problema e não. Às vezes é o estilo de vida, os hábitos dessa pessoa que pode estar levando a esse problema. Sim, a disfunção erétil ela é um marcador de risco cardiovascular. Então, ela é um sintoma que surge, ela é um sintoma, que ela é uma manifestação de outras doenças, sejam isoladas ou associadas, né, que venham a acontecer. E acaba acontecendo antes de um infarto, de um evento de um infarto, um AVC, ela já é um preditor. Então, quando o homem ele chega e ele consegue conversar com o médico, falar sobre esse sintoma, né, e desde o começo nós conseguimos tratar, conseguimos avaliar,
porque realmente o tratamento é algo que é multifatorial, né? Depende de várias situações. Até porque para fazer o tratamento a gente tem que fazer o diagnóstico. A gente está vendo que existem várias causas, né? Como a maioria das coisas da medicina, não existe uma causa só. Então, não existe uma receita de bolo, não existe um tratamento para toda disfunção erétil. A gente tem que descobrir qual é a causa, qual é a raiz do problema para fazer o tratamento correto. Mais ou menos isso seria as causas vasculares. E sobre as causas hormonais? Né? Eu vi que geralmente diminuição de hormônio está muito ligado, principalmente ao testosterona também, aí também atrapalha a libido. Baixo testosterona diminui o libido tanto do homem quanto da mulher. E alterações tiroidianas também, né? Hormônios tiroidianos. A doutora, como eu falei, está fazendo uma pós-graduação de endócrino, né? Pelo Instituto IBCMed. Então ela pode falar um pouquinho mais pra gente. O que você falaria sobre essas alterações endocrinológicas que podem trazer disfunção erétil? Elas têm que ser investigadas, né? Além da história clínica, a gente precisa de exames laboratoriais, né? Entre esses hormônios tiroidianos, entre a testosterona. Se houver um nível baixo de testosterona, um nível de hipotiroidismo, devem ser corrigidos. Mas antes que a gente entre realmente com um tratamento assim, hormonal, precisamos avaliar o estilo de vida da pessoa. Porque às vezes é um paciente que é obeso, o obeso ele vai ter uma diminuição de testosterona, então preciso mudar o estilo de vida dele para a gente realmente fazer um tratamento hormonal adequado. Né? Às vezes, mudando o estilo de vida, ele consegue também melhorar esses níveis de testosterona. Né? Então é bem individualizado, depende do caso. Exatamente. E como a gente está falando, uma boa anamnese, uma entrevista médica, o médico tem que ser capaz de fazer uma boa anamnese para tentar investigar e descobrir esse diagnóstico da melhor forma possível e também provavelmente vai pedir exames, né? Existem alguns casos, principalmente quando é psicogênico, que a gente já, pela própria entrevista, a gente já vê que pode ser causas psicológicas, e às vezes não precisa pedir um exame, mas na maioria dos casos é de bom tom, né, o médico pedir um exame para fechar esse diagnóstico. E a entrevista médica aqui, a anamnese, tem alguns vídeos que eu já expliquei o que é anamnese no nosso canal do YouTube. É bem interessante esse médico fazer bem essa entrevista para descobrir esse diagnóstico. E tem as causas neurológicas, são divididas em vasculares, hormonais e neurológicas. As neurológicas, as mais comuns são essa sequela que pode trazer a prostatectomia radical, que tem uma lesão do nervo, que é uma cirurgia urológica, mas entra dentro das causas neurológicas de disfunção sexual. Também existem algumas lesões do nervo, né? Outros nervos também dessa parte pélvica, que também pode trazer esse tipo de lesão. E as causas mistas, que seriam aquelas causas que entram, tanto as causas psicogênicas e as físicas que a gente acabou de falar. As causas psicogênicas, elas também têm uma variedade de coisas que podem acontecer, como transtorno de ansiedades, o estresse, que é um fator de risco que também pode aumentar essa questão da disfunção sexual, autoestima diminuída, que é também uma questão muito comum, que pode trazer essa disfunção erétil. Tem um diagnóstico bem interessante, principalmente nos homens, que é a ansiedade de desempenho, né? Principalmente em homens jovens que não tem uma vida sexual muito longa, eles podem criar pensamentos e sentimentos que podem aumentar essa ansiedade perante a relação sexual e pode trazer essa causa que seria psicogênica, né? A depressão também, os transtornos depressivos podem trazer disfunção erétil. O desgaste no relacionamento, né? É um mecanismo muito interessante quando o paciente vai buscar o médico tem que ver esse lado, porque não adianta a gente buscar só as causas físicas se o relacionamento está desgastado, se esse casal já não se sente bem, se está acontecendo alguma coisa ali, é uma causa psicogênica também muito comum. Outra coisa que eu colocaria também seria vício em pornografia, principalmente em homens, o vício em pornografia pode trazer sim disfunção erétil, né, doutora? Exatamente, eu falo assim, a gente consegue diferenciar a orgânica da psicogênica na forma como tem acontecido essa disfunção
erétil, né? Na forma orgânica, ela geralmente vem acontecendo de uma forma progressiva, de uma forma mais global, né? Não depende de uma situação ou outra, igual é na causa psicogênica. Ela é mais situacional, ela depende de certas causas para acontecer, ela é mais pontual, né? Acontece por tal motivo. E as causas de ansiedade, problemas, como você citou, conjugais, né? Elas é o que classifica elas serem primárias, diferente de causas orgânicas, que esses fatores só vieram agregar, são secundários, né? Além das doenças que ele tem essas questões de problemas conjugais, entre outras situações de transtornos mentais, elas vêm também a piorar essa disfunção erétil. Exatamente. E algumas características das causas psicogênicas, geralmente em pacientes mais jovens, né, se encontra esse tipo de causa. Aquele tipo de paciente também que sempre teve normal e de repente mudou o padrão, teve uma disfunção sexual. Aquele paciente que geralmente na masturbação ele tem uma ereção normal e quando vai para a relação real ele tem esse déficit, essa disfunção erétil, também pode ser causa psicogênica, né? Aquele paciente que ele mantém a ereção matinal, né? Isso também é um fator muito importante para que leva os médicos a acreditar que possa ser psicogênico. Mas, como eu sempre falo, melhor você buscar um profissional, que esse profissional seja capacitado, que faça uma boa anamnese, que faça exames corretos, né? Para que seja diagnosticado. Para terminar, vamos falar do tratamento. O tratamento, como está bem óbvio, não existe um tratamento para tudo. Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui. Esse tema ele é bem interessante porque a gente vê muito na internet pessoas oferecendo tratamentos receita de bolo, né? Como se a disfunção erétil para todo mundo fosse igual. Eu digo para vocês tomarem muito cuidado com o tratamento que vocês foram buscar, principalmente de pessoas que não são capacitadas, né? Pessoas que não são médicos ou especialistas na área, e principalmente essas receitas de bolos, essas questões que um tratamento serve para tudo. É quase impossível isso. Cada tipo de diagnóstico vai trazer um tratamento diferente. Ele geralmente é dividido em medicamentoso, dependendo da causa, psicoterapias, psicólogo, e pode chegar, dependendo do diagnóstico, a usar prótese, a fazer um tratamento cirúrgico. Aqui, a multidisciplinaridade é muito importante, né? A gente viu que pode existir vários fatores, então esse paciente provavelmente tem que ser acompanhado com um clínico geral, com um psiquiatra, com um endócrino, com um endocrinologista, com um psicólogo, entre uma diversidade de profissionais. Tem uma avaliação do cardiologista, vale a pena também, até para ver o tanto que aquele paciente realmente pode ter o risco de ter um evento como um infarto, um AVC, porque o ato sexual, ele é uma atividade física aeróbica, então ele acaba elevando a frequência cardíaca, a pressão arterial, né? E se aquele paciente não está preparado fisicamente, ele não faz atividade física e acaba submetendo o corpo dele a um exercício tão extenuante, ele pode ter um evento como um infarto, né? Como um AVC, e às vezes em uso de medicações que não estão indicadas para ele naquele momento. Então, cuidado com as automedicações, consulte o seu médico para investigar se você realmente pode fazer uso dessas medicações, existem algumas contraindicações, né? Porque, assim, quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil da gente tratar, né? Porque é uma situação que ela vai ficando crônica, né? Então, assim, como você mencionou, a prótese peniana é para aqueles pacientes onde a medicação já não faz mais efeito, né? A medicação, por exemplo, a medicação oral, ela atua em uma enzima que ela vai manter, digamos assim, aquela circulação e vai manter então o pênis ereto por mais tempo. Chega um certo momento que o dano na artéria está sendo tanto que aquela medicação não vai mais fazer efeito. E aí vai ter que partir para medicações tópicas ou mesmo a prótese peniana, que também não é para todo mundo. Né? O paciente ele tem que estar ciente de que é uma situação assim delicada, ele querer realmente esse tratamento, né? Aceitar, né? Então assim,
o diagnóstico, quanto mais precoce, como em qualquer doença, ele tende a ter uma cura, né, um tratamento realmente eficaz. Exatamente. E esse é o objetivo do nosso vídeo, né? Sempre quando a gente vem falar de saúde aqui, é para vocês acenderem uma luz de alerta, procurarem ajuda, procurarem um médico, para tentar fazer esse diagnóstico o mais rápido possível para começar o tratamento, tá bom? Por hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que essas informações sejam de grande valia. Se inscreva no canal, segue a gente no Instagram também, tanto eu quanto a doutora, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, e o canal aqui da Humanize, do nosso consultório aqui, é praticamente de nós dois, e é isso daí. A doutora vai começar a fazer mais presente agora, né, doutora? Vai começar a falar mais sobre saúde, e é isso aí. Fiquem com Deus. Tchau.